Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Hoje estamos com Paulo Furquim de Azevedo e Diogo Faria, em uma conversa remota. Eles estão em São Paulo, nós estamos no Rio de Janeiro. Gostaríamos de conversar com eles sobre repasse do preço de petróleo e competitividade. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde. Paulo e Diogo, permitiriam descrever as trajetórias profissionais e as atuais atribuições? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Cavanha, é um prazer. Então, meu nome é Diogo Faria, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho mestrado em administração pública pela Universidade de Harvard e um doutorado em regulação da energia pela USP. Trabalho há mais de 10 anos com regulação econômica de serviços públicos de infraestrutura, formatação de preços de serviços regulados, e hoje eu sou o diretor da KPMG na área de governo e regulação. Ótimo. Também agradeço o convite aí, Cavanha, por participar desse bate-papo. Eu sou doutor em economia, principalmente na área acadêmica, sempre estudando a parte de regulação e concorrência. Fui conselheiro do CAD, esse foi o meu período assim, no governo, por 4 anos, né, muitas vezes atuando em casos que tinha a questão de mercados regulados também. E, ultimamente, aqui no INSPER, eu tenho desenvolvido essa área exatamente de regulação e concorrência, essa interface de economia, direito e engenharias. Ótimo, muito obrigado. Outro dia eu estava lendo em um jornal, uma publicação, e existia um artigo de um economista que dizia o seguinte: sugira a um produtor de soja ou de açúcar ou de café que deva vender seus produtos no Brasil de acordo com seus custos, ignorando os preços internacionais dessas mercadorias. Aproveite e avise a Vale de que deverá fazer o mesmo com o minério de ferro, pois sua produção é local, com custos em larga medida determinados em moeda nacional. Isso faz sentido? O comentário faz sentido no sentido irônico, né? Porque é uma crítica à política, algumas propostas sobre a política de preço para a Petrobras, né? Que deveria levar em consideração o seu custo de produção e não o seu custo de oportunidade, né? Que está relacionado ao preço no mercado internacional. Na verdade, em economia, nem faz sentido separar esse custo da produção física do custo de oportunidade. O custo de oportunidade é custo em economia. A gente deveria pensar o seguinte, né? A questão para uma Petrobras, pensando no diesel, é o seguinte: se ela tem 1 litro de diesel e ela não vende esse diesel no mercado internacional, preço internacional, e vende mais barato no Brasil, quem vai pagar essa diferença? Esse é o ponto que eu acho que o Alexandre tenta, com esse exemplo irônico, né, alertar, é que todas as empresas trabalham com custo de oportunidade e não deveria ser diferente no caso da Petrobras, independentemente da sua natureza pública ou não. Eu acredito que o comentário do Alexandre foi muito em linha de... Bom, primeiro, ele se baseou numa proposta que foi feita pelo Mauro Benevides, né, o economista que está apoiando o candidato Ciro. E pelo que eu entendi da proposta do Mauro, o que ele queria sugerir era que houvesse uma regulação de preço muito parecida com a regulação que se faz de preço de energia elétrica. Então, eu acho que a gente pode dividir em basicamente 2 maneiras de você formatar um preço. Você tem o preço de equilíbrio normal de mercado, ninguém dá pitaco nenhum sobre qual vai ser aquele preço. E um preço regulado, que a gente costuma usar fundamentalmente em monopólios de infraestrutura, exemplo, distribuição de energia elétrica. Então, como que é feito o cálculo do preço da energia elétrica que a gente paga na nossa casa? Você aí na Light, Cavanha, a Light não tem autonomia para definir o preço que ela vende energia elétrica para você. A ANEEL diz para a Light qual é esse preço. E a ANEEL ela define isso com base em uma série de métodos que é basicamente um empilhamento de custos eficientes, mas um empilhamento de custos mais uma margem regulatória.
Eu acredito que essa tenha sido a intenção do Mauro quando ele fez essa proposta de que fizesse o mesmo no setor de combustíveis, porque a Petrobras, no limite, é monopolista desse setor. Ela tem 98% do mercado de refino. Eu, particularmente, não defendo nem a regulação desse preço e nem o monopólio em si. Eu acho que a gente poderia caminhar para um aumento de competição para usar o preço de equilíbrio de mercado natural. E por que não se investe em refino no Brasil, além da Petrobras ter investido esses últimos tantos anos? As empresas privadas de grande porte vêm mais para o upstream, não vão tanto para o refino. Qual seria o motivo? Eu tenho duas hipóteses que eu acho que são conciliáveis, né? Não são mutuamente excludentes, né? Uma primeira veio até da política, não desse momento, mas é uma política histórica da Petrobras, de utilizar os preços derivados como um instrumento de uma política, algumas vezes distributiva, muitas vezes como controle de inflação. Então, a política de preço da Petrobras servia a propósito de outras políticas completamente estranhas a uma política energética. E, com isso, os preços, por conta dessas outras políticas, muitas vezes ficava deprimido, muito baixo, né? E é claro que alguém que, para entrar no mercado, precisa ter um preço remunerador, o preço que remunera os custos, inclusive os custos de oportunidade, obviamente, foi a nossa primeira discussão. Dado que tinha esse déficit de renda, né, você não tem a entrada. Esse eu acho que é a primeira explicação, e alguém poderia explicar, puxa, mas agora, nesses 2 últimos anos, a política hoje é um alinhamento do preço internacional, então já começa a ter uma rentabilidade maior com uma entrada em refino. Mas aí vem todo o histórico, né? A gente está num país em que essa empresa, uma empresa muito grande, de estatal, ela é recorrentemente utilizada para fins de outras políticas que não a política energética. E um investidor vai ficar receoso de entrar no mercado e que esse setor possa ser objeto de políticas que modifiquem tão fortemente a rentabilidade do setor. Passa a ser muito arriscado investir, né? Então, acho que faz todo sentido essas grandes internacionais não terem um apetite por investimento aqui no Brasil. Totalmente de acordo. Acho que você tem, primeiro, um fator limitador de entrada. A gente está falando de um tipo de entrada de 10 dígitos, ou seja, não é para qualquer um. E você só vai aportar esse volume de recursos se você realmente tiver uma tranquilidade muito grande de que o player que tem hoje 98% do mercado não mais usará o seu poder para a prática de dumping, que é o que foi observado nos últimos anos, né? Então, a gente tem que resolver primeiro essa questão de poder de mercado para depois tentar buscar novos investidores, novos entrantes. Quer dizer, no Brasil hoje, o consumo está por volta de 2 milhões e meio, 2 milhões e 700 mil barris por dia, o consumo geral do Brasil, e a produção quase isso, muito próximo. Só que nós exportamos grande parte do óleo bruto e importamos uma boa parte dos derivados. Quer dizer, nessa relação de 2 milhões e 500, 2 milhões e 700 mil barris dia, mais de 500 mil barris nós exportamos de óleo bruto e mais de 500 mil a gente importa. Isso soa normal numa economia equilibrada? No mínimo, a gente tem uma perda de combustível nesse passeio das moléculas, né? As moléculas estão passeando aí nos oceanos, né? Então, certamente, tem um espaço interessante aqui para uma política que reduza esse custo logístico. Mas eu não vou aderir tão rapidamente à tese que nós devemos investir o suficiente para ter a produção toda aqui doméstica, porque eu sei que tem diferentes variabilidades de óleo, né? Então, o petróleo pode ter blends e composições são diferentes, isso pode dar crackings diferentes em termos do que pode ser resultado dessa produção, de tal modo que precisaria ter mais dados para saber se isso seria de fato a melhor estratégia, mas tudo indica que sim. Essa sua experiência de CAD, e os dois colegas certamente têm uma vastíssima experiência nessa visão econômica,
Os recentes acontecimentos no Brasil, a greve de caminhoneiros e tudo, essas coisas vão fazer o país decidir mudar? Quer dizer, é um início de mudança ou isso passou e continua tudo a mesma coisa? Acho que a única coisa que poderia, de fato, mudar o ritmo do mercado é se o governo e a Petrobras emplacarem o programa que eles anunciaram de vender 4 das refinarias que hoje são controladas pela Petrobras. Então, estaria falando de cerca de 40% da capacidade de refino brasileira, e isso sim seria um game changer. A gente viu, depois de todo o estresse da greve dos caminhoneiros, que derreteu a atividade industrial do ano passado, houve um pânico generalizado e medidas que teoricamente seriam para resolver o problema, no meu ponto de vista, vão agravar esse problema e vão deixar a conta ainda pior no futuro. Então, a gente viu medidas que se referem à redução de impostos num cenário de já grave déficit fiscal. A gente viu o controle de preços mínimos para frete e máximos para combustível. Então, não precisa ser doutor em microeconomia para saber que não dá certo quando você tenta controlar preços. O mercado naturalmente encontra o seu ponto de equilíbrio. Então, se não migrar para esse tipo de resolução, eu vejo pouco avanço. Eu vejo até, concordando com o Diogo, mas talvez botando até mais tintas, eu vejo até nesse episódio um retrocesso da política. Isso porque acho que existe essa ideia, olha, tem um setor que está em crise, aí teve uma greve que é um resultado, a gente poderia dizer uma consequência dessa crise. Será que essa greve geraria mudanças que nos colocariam num mundo melhor? Né? Acho que faz todo sentido esse raciocínio. Mas quando a gente vai ver isso em maior detalhe, a gente vai ver que a crise, primeiro, ela é múltipla. Né? Parte da crise do refino, de falta de investimento, não é por causa da política que foi a política que deu o motivador da greve. Exatamente o oposto. A política que gerava um pouco investimento em refino era uma política que deprimia artificialmente os preços dos derivados. E gerou uma situação muito difícil para a Petrobras em termos até de sustentabilidade financeira. A crise que gerou o problema da greve dos caminhoneiros foi justamente incorporar, sim, uma modificação completa da política anterior, incorporar sim o custo de oportunidade do preço no mercado internacional, que fez com que, junto com a subida do preço no mercado internacional, fez com que houvesse um preço do diesel bem mais alto na bomba. Tem uma discussão que a gente poderia entrar em detalhes, eu vou passar por ela rapidamente, se deveria ou não transferir a volatilidade do mercado cambial e do mercado internacional de petróleo para a bomba. Né? Eu acho que isso deixa esse capítulo à parte. Mas certamente o nível, né, de preços, isso foi transmitido junto com uma política que subsidiou, que também, de certo modo, por esse subsídio, tem algum reflexo na nossa situação fiscal hoje no Brasil, subsidiou a compra de caminhões, então nós somos indiretamente donos de vários desses caminhões que pararam naquele momento, né? Então, um excesso de capacidade para prover frete, uma recessão histórica, ou seja, muito pouca demanda por frete. Então, o caminho natural seria reduzir o estoque de caminhões, essas pessoas devolverem os seus caminhões, etc. Politicamente, isso mexeu com uma classe que é autônoma, com certo grau de organização em empresas que representam 50% desse mercado, mas o resto é autônomo. Mas foi num nível de estresse suficientemente grande que detonou um processo, eu diria, no meu entendimento, irracional, assim, coletivo, porque foi além dos caminhoneiros, uma adesão de 80% da população. Irracional porque as soluções que deram a esse problema são retrocessos. Então, o Brasil tem caminhado nos últimos 30 anos com um esforço muito grande de conferir maior eficiência à economia de mercado. Nós saímos de uma economia que era altamente planejada, nós fizemos a desregulamentação, privatizações, esse é um processo lento, o CAD está exatamente um dos pilares desse processo.
tentando acabar com cartéis, e essa política instituiu um cartel em nível nacional para frete, que não vai subsistir muito, porque já vem outro grupo com grande poder, que é o agronegócio, reclamando, porque o agronegócio é que vai pagar essa conta nesse momento. Já estão se discutindo, isso vai parar no nosso Supremo, com o Fux. Olha a situação esdrúxula. Né? Está o nosso ministro do Supremo se reunindo, praticamente mediando um preço de frete. É uma coisa que seria inadmissível numa economia de mercado. Você comentou alguma coisa muito interessante. Ao que o Paulo comentou, primeiro, esse dado de que 80% da população apoiou a greve dos caminhoneiros, eu acho sensacional, porque na mesma pesquisa diz que ninguém estava disposto a pagar a conta. Então, 80% aprovava, mas ninguém estava disposto a pagar a conta. E a conta vai chegar. Assim como aconteceu com a medida provisória 579, em 2012, com o setor elétrico, que baixou a tarifa de energia em 20%, e obviamente todo mundo, se fosse perguntado, diria que apoiava a medida, mas há uma simetria de informação muito grande com a população, e obviamente essa conta chegará em algum momento, de alguma forma. Né? Esse é o ponto 2, que é interessante, com relação a regular. Então, está lá no Fux falando sobre população de frete. Naquela sua primeira pergunta, eu comentei que a gente tinha o preço de mercado e o preço regulado. Geralmente, quando a agência reguladora define um preço num monopólio natural, numa distribuição de energia, ela tenta justamente simular uma concorrência que na prática não existe. Então, eu dei o exemplo da Light. O preço da Light é muito baseado no preço das outras distribuidoras de energia, pelo menos em termos de OPEX, do custo operacional. Então, a ANEEL ela faz um benchmarking, e se a empresa lá do Mato Grosso for mais eficiente do que a Light, ela acaba tendo um impacto indireto sobre o preço da Light. Então, eu simulo uma concorrência que na prática não existe. No tratamento do frete, o que houve foi o contrário. Eu estou restringindo a competição. Então, é uma sinalização contrária. A agência ela deveria intervir quando for para simular uma concorrência onde não há, e não para simular a não concorrência onde há. É uma coisa impressionante. Bom, interessante das observações que vocês fizeram, me chamou a atenção, o Paulo e você também, Diogo, falaram, da questão do monomodal. Hoje o país tem uma logística que depende absolutamente de uma só alternativa, coisa que o mundo trata diferente. A gente não conseguiu resolver essa questão, né? Agora, eu pergunto para vocês o seguinte, por que o CAD nunca rompeu o refino 98% de uma única empresa? Só foi parar o CAD, né? O CAD ele tem uma atuação diferentemente de ANP, ANEEL, as demais agências reguladoras que trabalham numa regulação ex ante. Elas estipulam normas que são aplicadas no mercado para que o mercado funcione melhor, muitas vezes normas até pró-concorrenciais para tentar impor mais concorrência no mercado. O CAD ele atua ex post, mas uma posição mais passiva, porque ele só tem poder de decidir se houver uma fusão, e que ele deve analisar, ou se houver uma conduta. Nesse caso, foi levado ao CAD um caso de conduta de preço predatório. Então, o Diogo usou um termo aqui, dumping, que seria usado, uma figura que é utilizada em comércio internacional para uma estratégia que tem uma certa semelhança com a de preço predatório, que é usada em casos de concorrência doméstica. Né? E toda a história de preço predatório é a seguinte: você não tem um monopólio, ou tem um quase monopólio, mas você quer evitar, você quer se tornar um monopolista. A mais clássica é que você não tem um monopólio, mas tem poder. E quer se tornar um monopolista. Aí o que você faz? Você joga um preço muito baixo, expulsa os concorrentes, para desfrutar de uma posição de monopólio depois. Né? Você também pode ter um preço predatório se você atua em vários mercados e você firma uma reputação que vai retaliar sempre que entrarem no teu mercado. Mas só quando entram no teu mercado. Mas o caso no Brasil, essa teoria não encaixava. Eu acompanhei bem esse caso lá. Ela não se encaixa no caso da Petrobras, porque o caso da Petrobras ela já era monopolista. Né? O que explicava a estratégia da Petrobras não era uma estratégia de reduzir a competição para poder aumentar o seu lucro futuro.
de monopólio. Ela já não tinha concorrência nenhuma, então não fazia sentido ela investir com preço predatório para ter mais poder, ela já tinha plenos poderes. Isso eu vejo muito mais como fruto de uma política que não está no CAD, que é uma política do uso da Petrobras, como eu disse antes aqui, para finalidades estranhas ao que deveria ser o objeto da Petrobras, que é o desenvolvimento do setor energético do Brasil, o desenvolvimento do Brasil mundial. Mas certamente não é controlar a inflação. Isso é um desvirtuamento completo, né? Algo que poderia ser feito muito simples é tirar os preços, chamados preços administrados, da meta de inflação. Eu fiz um estudo que fazia uma correspondência entre reajustes dos preços administrados, níveis de inflação em relação à meta, e os preços reagem à distância em relação à meta. Quer dizer, você está usando o preço administrado para atingir uma meta de inflação. Quando o instrumento de política de juros justamente vai afetar não o preço administrado, ele vai afetar o preço da economia em geral. Então, o razoável seria você expurgar o preço administrado da meta de inflação, e fazendo isso, o governo não teria mais interesse em manipular o preço administrado para essa finalidade. O preço administrado é definido por uma política energética, é definido por uma política de telecomunicações, elétrica, etc. Diogo, na composição dos custos e do preço final desses combustíveis básicos que a gente muito utiliza no Brasil, o problema maior está nos custos ou nos impostos? Olha, um pouco nos dois, né? A Petrobras ela já tem custos de refino entre os mais altos do mundo, e além disso os impostos eles representam cerca de 40% do preço final da gasolina. Então você tem acho que uma junção dos dois, e especificamente em impostos o mais pesado é o ICMS. Então sem dúvida você tem uma solução que tem que passar pelo aumento da concorrência, que isso gera uma pressão maior na redução de custos, porque, afinal de contas, você terá um concorrente, mesmo sendo o refino algo muito regionalizado, você vai ter que correr atrás do prejuízo para que, pelo menos, você fique um frete de distância do seu concorrente. E na questão de impostos, é uma questão bastante complexa, porque, como eu disse, a gente vive hoje um cenário de restrição fiscal e não basta você, numa canetada, reduzir os impostos, porque você vai ficar descoberto, né? Mas, sem sombra de dúvida, teria que ser uma política com uma visão aí de médio prazo para que a gente consiga reduzir os impostos específicos para trazer essa maior competitividade, né? Quando vocês comentaram na redução do refino, hoje tem 11 ou 14 refinarias no Brasil e 98% dessa capacidade de refino na mão da Petrobras, que fez seu papel, cumpriu seu papel ao longo do tempo, tem toda a sua história e tal. Mas a pergunta é a seguinte: reduzir 4 em 11 ou 14, isso seria suficiente para mudar o Brasil? Será que é essa a grande variável de transformação? A redução de impostos? Não, do número de refinarias. Sim, perfeito. São 4 que representam 40% da capacidade de refino. E aí a gente não pode esquecer o seguinte: como você mesmo pontuou, a nossa demanda por derivados, ela em 2012, 2013, chegou a ser 15% superior à nossa capacidade de refino. Por conta da crise econômica, a partir de 2014, isso ficou equivalente, está muito próximo. A partir de agora, além desses 40% que seriam privatizados, você teria a volta do crescimento da demanda sem um aumento na capacidade de refino da Petrobras. Então, com isso, você gera um mercado complementar. A diferença entre demanda e capacidade em 2030 deve ser uma coisa entre 40% e 50%. Então, a gente teria esses 40% mais o aumento da capacidade. Então, é representativo e isso já seria um bom sinalizador para os novos entrantes de que não existe mais um poder concentrador tão grande capaz de ser
É claro que price maker eles continuariam sendo, mas é um nível muito menor. Eu entendo que é um caminho interessante, mas ainda acho que tem algo mais na base todas as regras desse jogo que tornam talvez ele ineficaz se não vier acompanhado de outras medidas. O principal é a incerteza que existe num setor em que uma estatal atua com tal proeminência, mesmo que caia para 80%, digamos, né, de participação, ela ainda, como você disse, vai continuar sendo price maker, né? E price maker numa ótica que é razoavelmente imprevisível. Se fosse um price maker monopolista, seria muito mais fácil ter entrada. Mas é um price maker que vai atender a humores da circunstância política. E isso é um investidor assim que vai investir em algo de 20 anos, né? É uma situação que certamente é refratária ao investimento, né? Deixa eu pegar uma carona nisso, Paulo, que você comentou, e Diogo também. Quer dizer, e as perspectivas que a gente tem agora com os novos candidatos e os discursos que estão acontecendo? Isso tende a ter uma luz no fim do túnel ou a gente deve continuar, quem sabe, numa zona cinzenta ainda no futuro próximo? Olha, nesse setor, eu ainda acho que a zona está cinzenta. Está cinzenta porque, num período eleitoral, né, o posicionamento da maior parte dos candidatos, no episódio da greve dos caminhoneiros, foi simpático à greve, até por conta desses 80% de adesão da população, e também mais ou menos lavando as mãos com relação aos custos das medidas. Alguns criticaram a posteriori, mas não apresentaram nenhuma solução. As alternativas que foram apresentadas não estão parecendo nada boas, né? Como é que o Diogo citou aqui no começo. Olha, então vamos voltar para a política anterior, né? De fixar o preço do petróleo ao custo de produção local. Isso vai significar subsidiar o petróleo, nenhuma empresa vai querer entrar nesse mercado. Então, realmente, eu acho que ainda é cedo para se fazer uma avaliação positiva desse cenário eleitoral, o impacto do cenário eleitoral no setor. E aí eu pergunto o seguinte, Diogo e Paulo, vocês vão a uma viagem a Brasília e sentam do lado de um candidato desses a presidente da República. Quais as 2 ou 3 coisas nesse campo de conhecimento que vocês têm sobrando, vocês diriam para eles, se fosse fazer 3 frases ou 3 grandes coaches para eles? Quer começar ou eu começo? Pode. Olha, acho que o principal é uma empresa como... Existe uma questão se a Petrobras deveria ser estatal ou não. Eu acho que isso é ainda muito controverso na sociedade brasileira. Eu até deixaria isso de lado nesse primeiro momento, né? Mas o que eu colocaria é o seguinte, olha, essa empresa, se ela está sob o comando do Estado, ela deve atender um critério, de eficiência, 2, política energética. Não atender a questões de outra natureza política. Então, jamais a inflação deveria dominar as ações da Petrobras. A Petrobras não é responsável pela inflação e ela não deveria pagar a conta da inflação, né? Isso está em outras esferas do governo, Banco Central e o ajuste das contas públicas, que vai até explicar por que nós temos esses impostos tão altos. Só complementando até esse ponto, impostos indiretos que são excessivamente altos, que fazem que não só o preço dos derivados combustíveis sejam altos, mas o preço de diversos bens no Brasil ele é assim, distorcido pelos impostos indiretos. Da onde vem isso? Da nossa incapacidade de arrecadar naquilo que é mais eficiente em termos de arrecadação, o chamado lump sum, né, que vai ser o imposto de renda, né, o imposto sobre as pessoas e não sobre as coisas. Então, infelizmente, a gente precisaria resolver a nossa parte fiscal até para dar fôlego e deixar a Petrobras no campo que é o campo dela, né, que é o campo da política energética.
questão extremamente relevante, né? Eu incluiria ainda a questão da diversificação da matriz logística brasileira, justamente pelo ponto que você colocou, Cavanha, de nós estarmos hoje reféns de um determinado modal. Eu acho que os caminhões sempre serão, pelo menos pela tecnologia que nós temos hoje, o last mile, né? Mas nós precisamos de modais troncais, basicamente ferrovias, hidrovias, que sirvam a grandes quantidades, porque não faz o menor sentido nós mantermos apenas nos caminhões a responsabilidade de pulverizar toda a logística brasileira. Hoje o custo logístico brasileiro é 60% superior ao custo logístico americano. Então, não faz sentido e isso tira a produtividade e competitividade da nossa indústria em geral, inclusive agronegócio. Eu acho que é importante a gente discutir também. O Brasil tem, incontestavelmente, uma riqueza que precisa ser usada, que é o pré-sal. A gente pode discutir como, dentro dessa riqueza, a gente pode reservar uma parte para pesquisas de ponta para energias renováveis e também para o próprio setor de oil and gas, pensando de uma forma também mais genérica, eficiência energética. Hoje, quando a gente fala em eficiência energética, pouquíssimo se fala em mobilidade urbana. Então, tudo isso reduz a dependência nossa do petróleo, que vai continuar, enquanto for economicamente viável, a ser um fator importantíssimo da economia, apesar de todos os esforços e todos os recursos de fontes renováveis. Nunca no mundo se consumiu tanto petróleo quanto hoje, né? Ou seja, e potencialmente esse nível, talvez o volume de crescimento seja menor, mas a gente vai continuar consumindo petróleo, né? Então, a gente tem que pensar no slope só, né? Ou seja, quanto que isso vai continuar crescendo ou não. Mas o volume está aí. A gente poderia pensar em extrair parte disso para fontes renováveis, transformar, e aí fontes renováveis a gente está falando em fonte primária, né? Mas, enfim, acho que essa é uma outra discussão. E, finalmente, a questão do aumento da competitividade no refino. Acho que concentração de 98%, não importa se é da empresa A, B ou C, não é bom para ninguém. Inibe inovação, inibe eficiência, e a gente precisa, obviamente, imputar uma competitividade maior, seja o setor que for, tá? Inclusive o de refino. Muito bem. Bom, senhores, eu acho que a gente trabalhou em pontos importantes, relevantes. Gostei muito das colocações de vocês dois, do Paulo Furquim e do Diogo. Mais algum comentário que vocês ainda gostariam de fazer? Olha, eu quero agradecer a participação aí, foi um prazer esse bate-papo aqui também com o Diogo. A gente nunca tinha conversado sobre esse assunto antes, né? E certamente conte comigo em colaborações. Eu também agradeço. Acho que é um debate extremamente relevante. Parabéns pela iniciativa e vamos torcer que as soluções que forem apresentadas daqui para frente sejam de fato soluções e não problemas adicionais, né? O Oxford Handbook of Regulation, né, que é um pequeno livro desse tamanho, ele começa dizendo que regulação pode ser a solução a um problema ou um problema itself, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não acabe trazendo mais problemas a um setor já tão complexo. Um comentário do meu colega Carlos Melo, que é cientista político, perguntado como é que faz para sair do buraco. A resposta dele foi: bom, primeiro é parar de cavar, né? E é o que a gente está precisando fazer, né? Então vamos usar essas mudanças regulatórias aí para pelo menos colocar as regras no caminho certo, e aí sim nós vamos ter um desempenho melhor. Gostaria de agradecer, então, Paulo Furquim e Diogo Faria pelo tempo e pelo debate, pelo conteúdo. Muito obrigado. E Cavanha.café com Brasil Energia Petróleo. Muito obrigado.